Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. É uma alegria muito grande estar falando com vocês. Agradeço muito essa oportunidade. É uma alegria muito, muito grande falar da nossa casa da Luiz. Sinto muito feliz de pertencer a essa casa maravilhosa. Vamos agora nos preparar para a prece e pedimos que coloquem águas para ser frutificada. Senhor Jesus, Mestre Divino, nós te agradecemos, Pai querido, pelas bênçãos de cada dia, pela proteção, pelo amparo, pela ajuda, Senhor Jesus. Mãe Santíssima, abençoe a cada um de nós. Espíritos protetores, nos proteja, nos ampare. Ampare os nossos irmãos que estão em dores, em sofrimento nos hospitais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixai, Senhor, cairmos em tentações, mas livra, Pai, de todo o mal, que assim seja. Vamos agora ouvir a nossa palestra. Olá, meus irmãos. É motivo de grande alegria estarmos aqui novamente para participarmos de mais uma palestra, de mais uma exposição para o Centro Espírita André Luiz, casa que nos é muito cara ao coração, que conhecemos após longos anos de frequência e que, assim como todos os irmãos, nos encontramos afastados em virtude da pandemia do coronavírus. Mas como a data do Natal se aproxima e nesse momento em que o ano está próximo do seu fim, muitos homens se sentem tocados no coração em virtude da data comemorativa do Natal, a relembrarem de nosso Senhor Jesus Cristo. O brilho da estrela guia que iluminou a cidade de Nazaré, guiando os reis magos à manjedoura simples e humilde, anunciando ao mundo inteiro que Deus havia enviado o seu Cristo para que ele nos desse a conhecer a profundidade do seu amor. Então hoje nós iremos falar de esperança, e não é uma esperança qualquer, é uma esperança cristã, uma esperança que tem tudo a ver com a espiritualidade do Evangelho apresentada aos homens através da vida do Cristo Jesus. E para iniciarmos, trouxemos uma lindíssima passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 2, capítulo 8, versículos 2 e 3, quando Cristo encontra-se com um homem leproso. E um homem doente diz a ele: Senhor, se quiseres, podes purificar.
E Jesus lhe respondeu: quero, seja purificado. E imediatamente sua lepra foi purificada. A passagem é curta, mas carrega consigo a eternidade da manifestação do poder e do amor de Jesus. Porque esse homem se aproxima do Cristo cheio de humildade. Ele não se apresenta a Jesus mostrando as suas grandes dores ou os seus grandes feitos diante da vida. Ele vem com humildade. E quantas vezes nós não trazemos balanças pesando as nossas obras e fitas métricas medindo o bem que fazemos por esse mundo, como se todos nós não fôssemos flagrantes diante de Deus e como se Deus não conhecesse o coração do homem. Então, meus irmãos, por mais iluminados que nós venhamos a ser, por maior que seja o bem que vaza, que extravasa das nossas vidas diante de Jesus, nós devemos sempre apresentar o quinhão de uma humildade verdadeira. Nós jamais devemos nos apresentar diante de Jesus com orgulho e humildade, orgulho e vaidade, fazendo imposições diante do Divino Mestre. Olha o tamanho da esperança desse homem. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele não diz: Senhor, eu estou cheio de méritos, eu sou um homem santo, religioso, caridoso. Não. Ele vem com a singeleza daqueles que reconhecem as suas próprias fraquezas e se curvam diante da magnanimidade do amor de Jesus. Essa é uma esperança que tem tudo a ver com o Evangelho que nos foi apresentado. Porque, embora Jesus tenha dito: vós sois a luz do mundo, mas a nossa luz ainda é uma luz em potencial. É uma luz que ainda não se aproximou nem sequer da metade de toda a potencialidade divina que Deus implantou em nossos corações. Apenas Jesus atingiu essa totalidade. Apenas Jesus fez explodir de dentro para fora o amor de Deus que há em todas as criaturas. Então, como nós podemos ter esperança diante da vida se não estivermos unidos àquele que disse, afirmou e comprovou que é o caminho, a verdade e a vida? Muitos homens se enchem de desânimo, de tristeza e de profundas lamentações porque se apartam do amor de Jesus. Em algum momento da caminhada são tomados de auto-engano e pensam que podem viver de justiça própria, que se autossustentam diante da criação universal e que podem passar pelas pedras e pelos espinhos da vida sem a presença da inteligência suprema de Deus e do seu Cristo. Então, meus amigos, a esperança no coração também é uma questão de fidelidade. Jesus disse:
Aquele que quiser me seguir, que negue a si mesmo, que tome a sua cruz e me siga. Então não sou eu que vou à frente. Quem vai à frente é Ele. Quem conhece o caminho das pedras, quem conhece o caminho que conduz ao reino é Ele. Então, nessa atitude humilde de aprendiz e de discípulo, eu permito a Jesus que a esperança que existe no coração dele possa alimentar as pequenas sementes de esperança que começam a germinar dentro do meu e do nosso coração. Meus irmãos, e se nas academias do mundo o pensamento muitas das vezes transforma-se em algo complexo, utilizando-se de uma linguagem prolixa, que não é uma linguagem para os simples, mas para os doutores do mundo, o Evangelho apresenta uma linguagem simples a fim de ser captada por tudo e por todos. Isso significa que quanto mais simples é o pensamento do homem, mais feliz ele se torna, porque muitas angústias e muitos desesperos que nos visitam em verdade nascem dentro de nós, através dos complexismos do nosso raciocínio. Jesus nos ensina uma objetividade humana, capaz de simplificar a vida. Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, eu devo tomar consciência dessa coisa e deixar de fazer. Se o perverso me atinge, eu devo orar por ele. Se eu tenho algum conhecimento importante, eu devo acender a candeia da sabedoria, para que todos que se encontram dentro da casa comigo também possam ser tocados por esse conhecimento. Se alguma coisa me machuca, me angustia, Jesus diz: corta. Se alguma coisa é instrumento de escândalo na minha vida, Jesus diz: arranca. Se eu tenho necessidade de um mestre, Jesus diz: me segue. Nessa objetividade simples da existência, acessível a todos, é impossível que a nossa alma não se encha de esperança. Quantos gênios já visitaram o solo desse planeta e surtaram, foram diagnosticados como loucos, porque embora possuíssem raciocínios brilhantes, capazes até de descortinar as leis da natureza ainda não conhecidas, esses homens não tinham o coração suficientemente desenvolvido na simplicidade da esperança de cada dia. A esperança é equivalente ao pão de cada dia. Sem esperança eu não me levanto da cama. Sem esperança eu não retorno para casa. Sem esperança eu não dou graças a Deus pelo trabalho, pelos estudos, pelo sol que nasce e ilumina justos e injustos, e nem pela chuva que abençoa e irriga e nutre o solo do planeta. Sem essa simplicidade, muitas das vezes, eu posso ser uma pessoa inteligentíssima, mas com os olhos apagados, com o coração endurecido, com a alma cheia de uma melancolia que não vislumbra a transcendência da vida.
Essa, meus irmãos, é a esperança do Evangelho de Cristo Jesus, que não promete artes mágicas e nem privilégios para nenhum homem. Todos os que encarnam neste mundo de provas e expiações, nesse mundo terão aflições, angústias, dores, dúvidas, preocupações. Mas o nosso Mestre venceu o mundo e nós também podemos vencer. E podemos nos perguntar, mas que mundo é esse? Não é a natureza, não é a criação, não é o cosmos, com as suas árvores, águas, nuvens, ares, animais, não. Não são os continentes, não são as coisas belas e profundamente maravilhosas que Deus fez. São as fortalezas mentais que se erguem de dentro para fora e fazem o homem desistir da caminhada surpreendente e inigualável da vida. Como disse o apóstolo Pedro na sua epístola, a fé, o ato de crer, conduz à virtude. A virtude leva à perseverança, a perseverança ao autodomínio, o autodomínio à piedade, a piedade ao amor fraterno e o amor fraterno à caridade. Eu não conheço nenhuma alma caridosa que não tenha esperança cristã, que não possua em si a esperança do Evangelho, que mesmo crucificado crê e tem certeza no melhor da vida e que nós somos filhos de um Deus transformador. Nós ainda vivemos em um mundo abalável. A natureza do nosso planeta ainda sofre grandes transformações. Ainda estamos sujeitos a cataclismos naturais, terremotos, tsunamis, verdadeiros abalos que podem afetar a geologia dos continentes. Como estamos sujeitos agora a doenças invisíveis, como a Covid-19, que já levou muitos homens de volta ao mundo espiritual. Mas a nossa convicção, a nossa esperança não se arraiga nas coisas que se veem. O nosso reino é um reino invisível e a nossa pátria é uma pátria espiritual. E a nossa fé é uma fé ultra circunstancial, que não está sujeita à natureza abalável do planeta, mas no Criador de todas as coisas, no Pai eterno de toda a criação, e que todos os dias nos manifesta a glória do seu amor e do seu cuidado e do seu carinho por nós. Meus irmãos, como Jesus disse, não se vendem 2 pardais por um asse, e no entanto, nenhum desses pardais cai do céu se não for da vontade de Deus. O Senhor da vida provê a existência de seres pequeninos, quanto mais de vós, que valeis mais do que os pardais, quanto mais de vós, homens de pouca fé. Deus sabe do que nós temos necessidade. Deus conhece os nossos gritos, os nossos desejos. Nós não estamos esquecidos na obra da criação.
mas precisamos converter o nosso culto a Deus a um culto de verdade, de espírito e de vida, porque o planeta ainda vive um grande paganismo, em que os homens fazem barganha com Deus e que são abalados pelas circunstâncias, às vezes pequeninas da vida, porque não querem ser contrariados em absolutamente nada. Querem ser os donos da razão. Estão mergulhados em sentimentos narcisísticos e megalomaníacos, como se a vida lhes devesse alguma coisa. Nós estamos cheios de direitos, mas muitas das vezes não observamos os nossos deveres. Como disse Jesus aos fariseus, aos religiosos, aqui assemelharei esta geração. Nós tocamos flautas nas ruas e vocês não dançaram. Nós entoamos hinos, cânticos de lamentação e vocês não choraram. Ou seja, tudo que se propõe a essa geração, seja para sorrir ou seja para chorar, essa geração se comporta como crianças mimadas em praças públicas, dizendo não para tudo. São corações sem esperança. São corações que não compreenderam as sutilezas e as belezas do cotidiano da vida. Infelizmente, meus irmãos, aqueles que vão cultivando uma alma caprichosa e mimada, crendo-se superior ao seu semelhante, esses realmente não podem esperar absolutamente nada de bom da vida, porque a vida não premia, a vida não se derrama em graça perceptível, invadindo almas e corações para os seres mimados, reclamantes e mal-humorados. Eles são visitados pela semente do Evangelho, mas o coração é pedregoso, mas o coração é um espinheiro que rejeita a boa semente. Falta a umidade da esperança para receber a semente da vida e começar a frutificar, a começar a produzir frutos de generosidade e de alegria. Como disse o apóstolo Paulo, a comunidade de Filipe, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei-me haver-me na abundância e também sei passar necessidade. É um espírito sem grandes exigências que foi simplificando a sua caminhada nesse mundo. E quem simplifica a caminhada nesse mundo vai construindo dentro do coração uma fé capaz de transportar montanhas e de fazer andar sobre as águas. E mesmo que o vento das circunstâncias venha varrer o barco do corpo, sabe que a sua alma se assenta sobre a rocha dos milênios da eternidade, que é Cristo Jesus. E é capaz de dizer: ainda que a figueira não floresça e que não hajam frutos nas vides e que os campos não produzam mantimentos e que decepcione o produto da oliveira e que as ovelhas desapareçam dos apriscos e nos estábulos não hajam gados, todavia a minha alma se alegra no Senhor. Todavia, minha alma se alegra no meu Pai,
que está nos céus. E mesmo perseguido, eu sei que grande é o meu galardão no reino de Jesus. E mesmo chorando, eu sei que as minhas lágrimas serão consoladas. E o ser começa a transformar-se em uma criatura cheia de imaginação e criatividade. E num vale de lágrimas tem a ideia de construir um açude e enche esse açude com as suas lágrimas, dando de beber a todos os passantes do caminho. Meus amigos, essa fé tem um poder extraordinário para fazer o homem superar depressões, síndromes do pânico, ideias fixas, desistências diante das dificuldades. Essa fé é uma fé segundo Jesus. É uma fé que faz o homem descortinar o invisível. Porque, como disse Paulo na carta aos Hebreus, a passagem de Jesus por esse mundo, o que ele fez, é uma riqueza maior do que as riquezas de todos os grandes impérios que já se levantaram sobre a terra. É uma riqueza que faz o homem chegar à seguinte compreensão: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e que tenha fé a ponto de transportar montanhas, e que dê o meu corpo para ser queimado, e tudo o que tenho aos pobres, se eu não tiver amor, eu nada serei, de nada basta. A esperança verdadeira e sincera precisa conduzir à virtude suprema que atende pelo nome de amor. Uma vida esperançosa é uma vida, é um coração que ama o seu semelhante. E se as religiões esotéricas ensinam os homens a pedirem que a luz venha de cima, o Evangelho nos ensina a fazer explodir a luz que existe dentro da própria alma. Quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, luz é sinônimo de amor. Quem ama não anda em trevas. Quem ama não anda na escuridão. Quem ama comporta-se como sal da terra, diluindo-se no silêncio das relações humanas. Quem ama sabe que passou da morte para a vida, porque ama ao seu próximo. Quem ama traz um brilho bonito no olhar. Quem ama se rejuvenesce todos os dias, não teme as doenças, nem a velhice, e nem a escassez de mantimentos, e nem de recursos monetários, porque sabe que o Pai que está nos céus alimenta as aves do campo e veste também os lírios. Então esse Pai também cuida da sua vida, também cuida dos seus passos. Quem ama se alegra com os que se alegram, porque não traz um coração cheio de amargura e de inveja. Quem ama sabe chorar com os que choram, porque não é indiferente e nem insensível à dor humana. Quem ama é discípulo da verdade e permanece nas palavras de Jesus. Quem ama vai alimentando essa esperança arrebatadora e diante das ofensas da vida que chegam para todo mundo, comporta-se com serenidade,
porque tem o hábito do autoconhecimento, tem o hábito de olhar para dentro de si mesmo. Então, quando alguém diz alguma coisa, ele apontando o dedo, aquele julgamento é passado, porque os seus olhos já notaram e perceberam os seus próprios defeitos há muito tempo. Quem ama se enche de tal esperança porque não lida com as capas de aparência, com as personas sociais. Quem ama lida com a essência da vida. Como diz o texto de João, quando Jesus visita a casa de Simão fariseu, todos o conheciam e o tratavam como fariseu, mas Jesus o trata como Simão, porque ao Cristo não interessam os títulos que portamos, mas a essência que trazemos dentro do nosso coração. Ah, meus irmãos, se há alguma coisa de muito complexo na nossa vida, se há algum sentimento de vingança, de amargura, de revide, se nós estamos cheios de direitos e nos esquecendo dos nossos deveres, se nos comportamos como vítimas da existência, seres reclamantes e lamentadores, levantemos, dando graças ao Senhor da vida, porque o semeador saiu a semear a boa semente. Jesus nos chamou à obra divina do seu reino. Desatai os nossos corações, tirando as vendas e as escamas dos nossos olhos, e sigamos em frente, descobrindo, meus irmãos, que nós já estamos no lucro e que viver é Cristo e que a verdadeira vitória que podemos almejar nesta vida é o autodomínio sobre as feras, sobre os seres competidores, sobre as legiões famélicas e guerreiras que existem na nossa alma, porque só assim surgirão os brandos e os pacíficos, cheios de esperança e de fé em um mundo infinitamente melhor. Essa geração de hoje, ela não verá o mundo regenerado na atual encarnação. Nós estamos construindo para o futuro, mas todas as boas obras que são semeadas hoje possuem valor eterno diante dos olhos de Deus. Não desanimemos, porque um dia, quem sabe, não cruzemos o caminho do homem de Nazaré e ele diga para nós: tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E é amando que nós vamos superando as imperfeições e as amarras que nos atam aos desesperos e às angústias da vida. Mas nós somos herdeiros de uma promessa, e quem prometeu não pode negar a si mesmo porque é fiel. Então, meus irmãos, nada pode nos apartar do amor de Deus. Nada pode nos tirar a esperança que se ergueu em nossos corações através da encarnação de Jesus Cristo. Sigamos com Ele, sigamos ao lado dele, tendo-o como nosso verdadeiro guia, e assim nós jamais seremos atirados em trevas exteriores, e jamais prantos e rangeres de dente crescerão nas nossas emoções, mas seremos capazes de exultar ao Senhor através da nossa própria vida, fazendo a prece singela que Jesus nos ensinou: Pai nosso
que estás nos céus. E se não duvidarmos em nosso coração, o nosso pedido transforma-se numa realidade. O futuro visita o presente. Credes, sem dúvidas, que receberão, porque Jesus é o Senhor da vinha. Muito obrigado, meus queridos amigos e irmãos. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês e sigamos em frente, agradecidos pela oportunidade e cheios de esperança cristã. Como diziam os mártires do passado, Ave Cristo, Ave Cristo. Ele é a ressurreição e a vida, a luz inigualável e verdadeira que visitou este mundo. É isso. Um grande abraço. Que maravilha essa palestra que acabamos de ouvir. Que Jesus te ampare, te proteja sempre. As nossas reuniões são às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 17 horas. Lembramos das nossas águas para ser frutificada. E vamos fazer agora a nossa prece final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa partida. Mãe querida, abençoe, ampare a todos nós. Jesus querido, abençoe o mundo que passa por esse sofrimento, tantas dores, por tantas percas. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agradeço a todos e até breve. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.